Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos resolução de exercícios de espelhos esféricos, mais especificamente, espelho côncavo e convexo, beleza? Bora então para o exercício 20? Espero que gostem dessas resoluções. 20. Terceiro navio do Greenpeace a ostentar o nome Guerreiro do Arco-Íris, Rainbow Warrior, a embarcação foi lançada ao mar em outubro de 2011. Mas já se tornou um ícone da sustentabilidade. Cada detalhe foi pensado para reduzir ao máximo seu impacto sobre o meio ambiente, desde o uso da força dos ventos como principal motor, até um sistema de tratamento de água e resíduos. O motor de propulsão diesel-elétrica, o Rainbow Warrior, é acionado apenas sob condições climáticas desfavoráveis ou em ações que exijam potência máxima. Mesmo assim, o design inovador do casco permite que menos combustível seja gasto, com menos emissão de gases poluentes. Em visita ao Brasil em 2012, por ocasião da conferência Rio+20, um dos equipamentos do navio que mais chamou a atenção foi o fogão solar, como o que aparece na fotografia abaixo, no nosso caso ao lado. De grande eficiência e isento de poluição. Está aqui o nosso fogão solar do Rainbow Warrior. Notem que aqui é um espelho parabólico, um espelho esférico, e que os raios devem se concentrar nessa posição aqui para fazer com que a panela cozinhe o alimento. Então tudo até agora, pessoal, foi história, não é isso? Do Rainbow Warrior. A questão de física vai estar bem aqui. Admita que a calota espelhada seja esférica, na verdade é parabólica, com raio de curvatura igual a 2 metros. Opa, primeira informação, o raio de curvatura é de 2 metros. Em operação de acordo com as condições de climatismo de Gauss, o cozimento de alimentos será realizado de maneira mais rápida se a panela for colocada sobre um plano frontal à calota, distante do vértice ou polo do espelho. A que distância? Lembra, pessoal, que os raios solares eles são todos paralelos? Não ficou tão retinho essas minhas linhas, não é isso? Mas se eles são todos paralelos e bate no espelho, nesse caso um espelho esférico, e melhor ainda, é um espelho côncavo, né, pessoal? Porque a parte refletora é a parte de dentro, lembra? Se a parte de dentro é refletora, é côncavo. Se fosse a parte de fora, era o convexo. Então, aqui um espelho côncavo, todos os raios que vêm paralelo, batem no espelho e voltam para o foco, né? Então, se voltam para o foco, eu tenho que determinar qual é a distância focal, para que eu concentre todos os raios nessa minha panela. Como acha a distância focal tendo raio de curvatura? Muito simples, não é isso? O foco é raio sobre 2? Ficou fácil, 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 né? Se o raio é 2, 2 sobre 2, o foco é 1, unidade de medida, metros. Então a distância focal é de 1 metro, resposta certa, letra B. Tranquila a resolução do exercício 20, né? Facinho mesmo, lembrando que a questão ficou concentrada só desse lado aqui, pessoal. Aqui desse lado está toda a história sobre o navio. É uma tipo de questão de Enem, sabe? Tem texto grande, com informação, e de repente se precisa de um cálculo, está concentrado em algum ponto do texto. Nesse caso, no final dele. Bora para o próximo? 21. No esquema a seguir, E é um espelho esférico. Opa, já deu o tipo do espelho. Côncavo, também dava para anotar, não é isso? De centro de curvatura C, aqui o centro de curvatura. Foco principal F, aqui o F. Vértice V, aqui o vértice. E AB é um objeto, tá aqui o objeto, posicionado diante da superfície refletora. Levando em conta as condições de Gauss, construa graficamente em seu caderno a imagem AB, considerando as posições 1, depois eu coloco ele em 2, em 3, em 4 e 5. Então eu peguei aqui 5 figuras, tá? A gente vai mudando essa vela de lugar. Em cada caso, dê a classificação da imagem obtida. Vamos para o primeiro caso? Lá atrás de C. Lembra dos raios notáveis, pessoal? Eu gosto de 2 raios. Aquele que vai paralelo, volta pelo foco. E eu gosto também daquele que vai pelo foco. Quando bate no espelho, ele volta paralelo. Com isso, a gente consegue montar a imagem. Aqui não vai ficar muito retinho, pessoal, mas eu recomendo olhar o livro didático, caso vocês queiram ver. Ou então olhem a aula anterior. Foi feito passo a passo com as imagens do livro, tá joia? Para que facilite para vocês a compreensão. Mas vamos lá, com a minha reta torta, vai reto, bate no espelho, volta pelo
foco. Maravilha, né? O outro vai pelo foco. Olha lá minha reta. Que beleza. Bate no espelho e volta. Nossa, que paralelo horrível. Mas volta paralelo. Eis a formação da imagem. Notou que a minha vela ficou de ponta cabeça? Notem que o ponto de encontro aqui é o mesmo ponto da partida. Então a vela ficou de ponta cabeça. Ela está na frente do espelho, então ela é uma imagem real. Perfeito? Na frente do espelho, real. Ela está direta, certinha, ou ela está de ponta cabeça? Está de ponta cabeça. Ela é uma imagem invertida. E ela é maior, menor ou igual? Olha o tamanho do objeto. Olha o tamanho da imagem. Ela é menor. Notem, pessoal, um detalhe que a gente já conversou na aula. Se a imagem é real, ela tem que ser invertida, porque toda imagem que é direta ela é virtual, está atrás do espelho. Mas toda imagem invertida é real. Agora vamos para a próxima posição. Copiei a imagem, só que agora a vela não vai estar na posição 1. Para o próximo desenho, a vela tem que estar na posição 2. Então imagine que ela saiu dessa posição 1, não está mais aqui, e ela está na posição 2. Vai paralelo, bate no espelho, volta pelo foco. Eu recomendo, pessoal, que vocês usem régua, tá? No caderno de vocês. Vai ficar muito melhor. Vai pelo foco, bate. Ficou terrível. Deixa eu apagar isso aqui. Vai paralelo, bate e volta pelo foco. Vai pelo foco, bate e volta paralelo. Terrível, mas não ficou tão ruim. A imagem continua de ponta cabeça, não é isso? Então aqui ela também é invertida. Só que notem, agora ela tem o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho é igual. E quanto a ser real ou virtual? Ela está na frente do espelho, então ela é real. De novo, toda imagem invertida, ela é real. Perfeito? Bom, nós temos a terceira posição. Esquece a posição 1. Imagine que ela está na posição 3 aqui, entre o centro de curvatura e o foco. Vai paralelo, bate e volta pelo foco. E vai pelo foco. Nossa, bateu. Imagina está por aqui o espelho. Volta paralela. Notem que agora, pessoal, a imagem continua sendo, vamos lá, passo a passo, real. Está na frente do espelho. Ela continua sendo invertida. Só que agora ela é maior do que o tamanho do objeto. Lembrando que aqui está a imagem e esse aqui era a nossa vela, o objeto. Próximo passo é colocá-la na frente do foco. Então a gente estava indo na posição 1, já foi na 2, já foi na 3. Em cima do foco, pessoal. Em cima do foco tem um detalhe. O objeto bate, volta pelo foco, não é isso que vai reto? Como não tem como fazer indo pelo foco agora, que já está em cima, eu vou usar aquela do vértice. Opa! Desenha de novo. Mas hoje eu tô... Então eu vou usar do vértice. É aquele que vai, bate no vértice e volta com o mesmo ângulo. Notem que com o meu belo desenho, pessoal, esses raios são paralelos. Então, mesmo que eu prolongue eles nunca vão se encontrar. Então eu vou lá atrás do espelho e prolongo eles. E eles não se encontram nem na frente do espelho, nem atrás do espelho. Essa aqui não forma imagem. Então, se eu deixar um objeto em cima do foco, não forma a imagem desse objeto. Ela é chamada de imagem imprópria, ok? Não forma imagem. Agora imagine o último caso em que eu coloco na frente do espelho o objeto, entre o foco e o espelho. Vai paralelo, imagine que esse raio consiga voltar pelo foco, ok? Opa, ficou horrível esse meu desenho de novo. Para variar, né? Recomendo de novo o uso de régua, pessoal. Usem régua, para não ficar feio igual o desenho do professor. Volta pelo foco. Vou usar o do vértice. Vai com o vértice, o mesmo ângulo. Notem que agora, desse lado, eles estão ficando cada vez mais afastados. Então, significa que se eu prolongar eles aqui atrás, pessoal, notem, vai chegar um momento em que eles vão se cruzar. E esse lugar que eles se cruzam forma a imagem.
Só que a imagem agora é atrás do espelho, por isso ela é virtual. Além disso, ela é maior, bem maior, não é isso? E ela, sendo virtual, ela é direta. Lembra que nós conversamos na aula? Toda imagem direta é virtual e toda imagem invertida é real. Facinho. De novo, recomendo olhar os desenhos da aula passada, que estão retinhos, tá? Fora os que eu fiz. E olhar também o livro didático de vocês. Usem régua na hora de fazer o exercício, que vai ficar muito mais bonito que esses rabiscos. Se gostou do rabisco, comenta aí, porque eu sei que eu sou um ótimo desenhista. É que tá meio torto aqui na minha mesa. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, espero que tenham entendido o exercício. Exercício 22. Diante de uma enorme bola de Natal, um grande raio de curvatura que tem uma superfície externa espelhada, um observador dispõe de um lápis, que é aproximado e afastado da superfície refletora. A respeito da imagem que a bola conjuga ao lápis, podemos dizer que então tem uma grande bola e alguém está pegando um lápis, não é isso? E aproximando esse lápis e afastando esse lápis da bola. Aí ele quer saber qual tipo de imagem está sendo formada na bola. Primeiro, que tipo de espelho é esse aqui, pessoal? Se está refletindo do lado de fora, é o espelho convexo. O espelho convexo só forma um tipo de imagem, não é isso? Ele forma sempre imagem virtual, não é? Sempre imagem direta, porque toda imagem direta é virtual, só que tem um detalhe, o espelho convexo produz imagens menores que o tamanho do objeto. Vamos achar a resposta certa? É virtual, direta e reduzida a qualquer que seja a posição? Já na letra A gente tem a resposta certa. Vamos ver as respostas da letra B? Pode ser real ou virtual? Opa, peraí. Espelho convexo nunca tem imagem real, sempre virtual. É real? Não. Ela é sempre virtual. É simétrica? Sempre da mesma distância, sempre do mesmo tamanho? Ela é menor. Nenhuma proposição anterior é correta. Falsa também, porque a letra A é a correta. Resposta certa, letra A. Eu espero que tenham gostado do exercício 22. Ele é bem tranquilo, né, pessoal? Bora seguir. 23. Leia a notícia a seguir. Como foi que um arranha-céus derreteu um carro? É uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo e tem várias janelas planas que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem em um ponto, focando e concentrando a luz, diz Chris Shepherd, do Instituto de Física de Londres. O edifício de 37 andares é de fato um prédio curvilíneo. O carro estava estacionado em uma rua próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido por um foco de luzes refletidas. O carro não foi o único que sofreu estrago. Houve também relatos de um banco de bicicleta derretido e tecido queimado e de uma pintura empolada. Está ali a fonte e vamos à pergunta. O fenômeno relatado na notícia é consequência da posição do Sol em determinada época do ano. Acredita-se que diariamente o astro permaneça em condições de gerar reflexos perigosos nos vidros do prédio durante 2 horas. Assim, seus raios incidem de maneira oblíqua em relação às janelas, produzindo raios refletidos convergentes em certa região. Admitindo-se esférico e gaussiano o grande espelho construído pelas vidraças do edifício, pode-se dizer que o veículo danificado pelos raios solares refletidos estava aonde? Vamos lembrar, pessoal, como no primeiro exercício, todos os raios que batem vindo paralelos do Sol são refletidos por um único ponto. Como se chama esse ponto mesmo? Lembrou? O foco, né? Vamos às respostas. Estava no centro de curvatura do espelho? Não, falsa. Estava no foco principal do espelho? Resposta certa, letra B. Estava no vértice? Lembrando que o vértice, pessoal, é exatamente no prédio, não é isso? Não. Estava no ponto médio entre o centro de curvatura e o foco? Não, estava em cima do foco. Estava em um foco secundário? Também não. Ele incendiou estando no foco principal desse nosso grande espelho que é esse prédio.
Fácil o exercício, né? Espero que tenham gostado também do exercício 23. 28. Diante de um espelho esférico perpendicularmente ao seu eixo principal, é colocado um objeto luminoso a 15 centímetros do vértice. Deseja-se que a imagem correspondente seja projetada num anteparo. Opa, peraí. Eu quero projetar essa imagem. Vamos com calma. A imagem vai ser projetada e a posição dela foi a 15 centímetros. Então, a posição do objeto, 15 centímetros do espelho. E que tenha 4 vezes o comprimento do objeto. Então, o aumento dele vai ser de 4 vezes. Bom, como eu quero fazer isso, determine se a imagem é real ou virtual, direta ou invertida. Primeiro, pessoal, só imagens reais podem ser projetadas. Imagens virtuais estão atrás do espelho, não podem ser projetadas. Então, a primeira coisa para a letra A, com certeza ela é real. E aí vem a segunda pergunta, ela é direta ou invertida? Toda imagem direta é virtual e toda imagem invertida é real. Então, com certeza, ela é uma imagem invertida. Então, para resolver a letra A, está muito fácil. Basta lembrar que só imagens reais podem ser projetadas. Imagem virtual estão atrás do espelho, não tem como projetar, jogar ela numa parede. B. A distância do anteparo ao vértice do espelho para que a imagem seja nítida. Então, a distância do anteparo ao vértice do espelho. O anteparo é o lugar onde vai ser projetada a imagem. A distância do anteparo, na verdade, então, é igual ao P', ok? Como eu descubro? Vamos lembrar, para resolver a letra B? A é igual a menos P' sobre P. Só que tem um detalhe, a imagem vai ser invertida. Por mais que ela seja ampliada, ela vai ficar de ponta cabeça. Então, o A é menos 4. Menos o valor do P' que eu quero descobrir, sobre o P que é 15. Vamos multiplicar cruzado? Menos P' vezes 1, menos P'. Menos 4 vezes 15, menos 60. Como os dois números deram negativo, pessoal, basta multiplicar por menos 1. O P' deu 60 centímetros. Então, se eu colocar o anteparo, a parede, ou seja, o painel, a 60 centímetros do espelho, eu vou projetar nitidamente a imagem. Tranquilo? Lembrando que o P' tinha que dar positivo. Alguém lembra por que tinha que dar positivo? Pensando? 5, 4, 3, 2, 1. Bom, tinha que dar positivo porque a imagem é real. A imagem está na frente do espelho. Então, se a imagem está na frente do espelho por ser real, o P' tinha que ser positivo. Se a imagem fosse virtual, o P' tinha que ser negativo como resposta. Bora para a letra C? Qual a distância focal? Bom, nós sabemos que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre a distância do objeto, que é 15, mais 1 sobre a distância da imagem, que é 60. Lembra que faz MMC, pessoal? 15 e 60. Dá para dividir por 2, dá 15 e 30. Dá para dividir por 2, dá 15 e 15. Não dá mais para dividir por 2, então dá para dividir por 3, que dá 5 e 5. E dá para dividir por 5, que dá 1, 1. E é só multiplicar esses números, não é? Bom, 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. O MMC é 60. Então, 1 sobre F é igual ao MMC, 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. Continuando a conta, 1 sobre F é igual a 4 mais 1, 5 sobre 60. Como resolve? Multiplica cruzado. 5F é igual a 60, então o F é igual a 60 dividido por 5. O F deu 12 centímetros de distância focal. Eu adorei esse exercício. Vamos lembrar coisas importantes? O fato de dizer que é projetada aqui no começo me remete ao fato de ser real a imagem. Se ela é real, automaticamente ela é invertida. Primeiro fato. Segundo, eu sabia que o P' tinha que dar positivo,
por ser uma imagem real, estaria na frente do espelho. Terceiro, por que o A é menos 4? Porque se ela é real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela está de ponta cabeça a imagem. O A é negativo. Ela ficou maior? Ficou. Só que ficou maior abaixo do eixo X, se você pensar. Por isso é negativo. Ótimo, né? Além da gente ter lembrado aqui no cantinho como faz o MMC. Adorei o exercício 28. Eu espero que vocês também tenham gostado. Bora seguir? Exercício 29. A distância entre um objeto luminoso e sua respectiva imagem conjugada por um espelho esférico gaussiano é de 1,8 metros. Então a distância entre o objeto e a imagem é 1,8, até agora. Sabendo que a altura da imagem é 4 vezes, então a altura da imagem, A, é 4 vezes maior que o objeto, então teve uma ampliação na imagem, e que esta é projetada. Se ela é projetada, que tipo de imagem é? É uma imagem real para ser projetada. Se ela é projetada e ela é real, é uma imagem invertida. Primeira pergunta. O espelho é côncavo ou convexo? Não se esqueçam que o único espelho que pode dar imagem projetada é o espelho côncavo. Então essa ficou fácil. Ela é côncavo. Qual é o raio de curvatura? Quanto vale o R? Essa é a pergunta. Ixi, agora ferrou, porque para achar o R, eu tenho que achar o F, não é isso? Quanto vale o F? Bom, para achar o F, eu tenho que saber o P e o P'. Mas eu não sei nenhum nem o outro. Eu sei o A até agora e sei a informação que a distância entre o P e o P' é de 1,8. Mas como está desenhado isso aqui? Vamos lá. Aqui é um espelho, eu já sei que é côncavo, o objeto foi colocado numa posição de tal maneira que ele projetou nesse espelho uma imagem real maior que ele. Se é maior que ele, pessoal, a imagem ficou para cá, não é isso? Porque o único jeito de projetar uma imagem maior é estar entre o centro de curvatura e o foco. Perfeito? Eu não sei quanto é essa distância, mas essa distância é P. Também não sei quanto é essa distância, mas essa distância aqui é P'. O que eu sei é que a diferença desse ponto aqui até esse outro ponto é de 1,8 metros. A distância entre a imagem e o objeto, que está dizendo aqui. A distância entre esse objeto luminoso e a sua imagem é de 1,8 metros. Então, por mais que eu não saiba quanto é o P', eu sei que o P', na verdade, é o próprio P mais 1,8 que ele está lá atrás, não é isso? Tranquilo? Bora para a conta? Nós sabemos que A é igual a menos P' sobre P, não é isso? Sabemos também que o A vale 4, só que peraí, se a imagem vai ser projetada, ela está de ponta cabeça. Se ela está de ponta cabeça, o A vale menos 4. É igual a menos P' sobre P. Multiplica cruzado, menos 4P é igual a menos P'. Significa que o P', então, é 4P, não é isso? O P' é 4 vezes o valor do P. Mas vamos lá, eu tenho duas informações sobre o P'. Essa informação e essa. Quem é o P'? 4P. Quem é o P'? P mais 1,8. Com essa informação eu consigo achar o valor do P. 4P, o P muda de lado, menos P é igual a 1,8. Então 3P é 1,8. O P é 1,8 dividido por 3. O P, até agora, é 0,6. Perfeito? Em metros a distância até agora. Mas eu não estou querendo saber o P. Eu quero saber quanto vale o F. Não é isso? Então vamos continuar. Se o P é 0,6 e o P' é 4P, então o P' é 4P. O P' é 4 vezes 0,6. O P' é 2,4. Agora já sei o P e o P'. Eu consigo achar o F, né? Porque 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é, então, 1 sobre P. 1 sobre 0,6. Mais 1 sobre P', 1 sobre 2,4. O MMC, pessoal, de 0,6 e 2,4
é 2,4. Pode fazer aquela retinha e fazer as divisões, que vai dar 2,4. 2,4 por 0,6 é 4. 4 vezes 1, 4. Lembrando que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2,4 por 2,4 é 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre f é igual a 4 mais 1, 5 sobre 2,4. Multiplica cruzado, 5f é igual a 2,4. Então, o f é igual a 2,4 dividido por 5. Quanto dá a divisão de 2,4 por 5? A divisão dá 0,48 metros. Achei o foco. Mas eu não quero o foco, eu quero o raio. Logo, o raio é 2 vezes o foco. O raio é 2 vezes 0,48. O raio, então, é 0,96 metros. E, finalmente, eu terminei a questão 29. Essa é longa, né? Mas também não é tão difícil assim, pessoal. Precisava de muita interpretação para começar a montar ela, mas depois fica fácil a resolução. Espero que tenham gostado do exercício. 30. Em certo experimento, mediram-se a distância P entre um objeto e a superfície refletora de um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss. A distância P' entre o espelho correspondente à imagem real produzida em vários pontos. O resultado dessas medições está representado no gráfico. Examinando cuidadosamente o gráfico, determina a distância focal do espelho. Então vamos achar? Eu sei que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Note que o gráfico já é de 1 sobre p e 1 sobre p'. Tem que colocar o 10 a menos 2 e os valores. Qual ponto eu vou escolher? Qualquer um. Vou pegar o do meio. Que posição é essa aqui? Bom, aqui está mais ou menos em 4, 5, 5,5. 5,5, 10 a menos 2 é 1 sobre p. Então, a 1 sobre f é igual a 5,5 vezes 10 a menos 2. Mas, professor, não é 1 sobre 5,5? Não, porque já é 1 sobre p que vale 5,5, 10 a menos 2. E 1 sobre p'? Está bem aqui, entre o 4 e o 5. Então, 4,5 mais 4,5 vezes 10 a menos 2. Então, vamos lá? 1 sobre f, correto, é igual a 5,5 mais 4,5, porque os dois estão multiplicando 10 a menos 2 que eu posso copiar, dá 10 vezes 10 a menos 2. 1 sobre f é igual a 10 vezes 10 a menos 2, mantém a base, somos expoentes, não é isso? Menos 2 mais 1, menos 1. Como que eu represento 10 a menos 1? 1 sobre 10. Multiplica cruzado, f é igual a 10, unidade de medida, centímetros. Porque eu já achei o f e não o 1 sobre f. Por isso, 10 centímetros. Facinho o exercício 30, né? Pessoal, podem reproduzir pegando qualquer outro ponto que vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu pegasse esse aqui, seria 7,5, não é? E aqui seria 2,5. 7,5 com 2,5 também daria 10, 10 a menos 2. Podem fazer isso com qualquer ponto. Inclusive, eu recomendo testar com outro ponto para ver se vocês entenderam o exercício. Esse foi o último exercício de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tá joia? Um abração, até a próxima. Se sobrou dúvida, deixa aí a sua pergunta que eu respondo com o maior prazer e, se necessário, eu gravo outro vídeo e publico aqui para vocês. Até mais!